Olá, me chamo Lídia Cristina Santos Lemos e sou estudante da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, e irei apresentar o estudo sobre análise da interação da população ribeirinha e frequentadores do Lago de Viana, Maranhão, com as raias de água doce da família Potamotrigo. As raias da família Potamotrigo elas são dulcícolas, estuarinas e marinhas e habitam a maior parte das bacias hidrográficas da América do Sul, sendo o Brasil com a maior diversidade de espécies no mundo. As raias de água doce elas são peixes peçonhentos, que vivem predominantemente em locais de menor energia dos rios, em fundos arenosos ou lodosos. As raias de água doce, elas são responsáveis por inúmeros incidentes com usuários de diferentes corpos de água, como pescadores, banhistas e frequentadores desses ambientes. Na região amazônica, os incidentes causados pelas raias constituem um importante problema de saúde pública. E as comunidades ribeirinhas, principalmente os pescadores, por medo das ferroadas desses animais, eles acabaram desenvolvendo uma técnica de matar ou mutilar esses animais. O que eles fazem? Eles cortam a cauda com o ferrão e devolvem elas para o seu ambiente natural. O Lago de Viana abriga uma população de raias de água doce que se estende ao longo da bacia dos rios Pindaré e Mearim e está sujeita às pressões antrópicas que podem ameaçar a estabilidade populacional desses animais, como a pesca artesanal, a poluição química e sólida, o desmatamento, o assoreamento do lago, o desvio de fluxo, a introdução de espécies exóticas. Então, essas pressões antrópicas elas podem ameaçar a estabilidade populacional desses animais. Então, dessa forma, o presente trabalho ele teve como objetivo analisar a interação dos usuários do Lago de Viana com as raias de água doce. Então, em relação aos objetivos. O objetivo desse estudo ele foi obter informações sobre a percepção de moradores da cidade de Viana em relação às raias de água doce. E os objetivos específicos foram analisar a relação entre os banhistas, ribeirinhos e pescadores e as raias de água doce, com a finalidade de identificar pontos de conflito e os impactos decorrentes deste conflito. Identificar acidentes resultantes da interação humanos-raias de água doce no município de Viana, analisar a percepção que as pessoas possuem em relação às raias de água doce, a fim de identificar aspectos que permitam a abordagem educativa na mudança de opinião e atitude em relação à relevância ecológica e à preservação desses animais. Foi também aplicar questionários interativos e com diferenciada e, posteriormente, comparar esses resultados em busca de respostas melhores e mais representativas. Em relação à metodologia, esse estudo ele foi realizado no município de Viana, Maranhão, que fica localizado a 218,6 km da capital São Luís. Os dados obtidos foram através de entrevistas com pescadores, frequentadores do lago e banhistas que foram convidados a participar da pesquisa. Foi pedido a eles que assinassem um termo de consentimento livre e esclarecimento conforme a resolução número 466 de 2012, apêndice A. A pesquisa ela foi realizada com questionários, com perguntas sobre idade, sexo, nível educacional, número de acidentes e a parte do corpo atingida, se houve procura por atendimento médico e o tipo de tratamento empregado. Todas essas informações elas foram transcritas para a planilha eletrônica Excel. Em relação aos resultados, foram entrevistadas 50 pessoas, incluindo pescadores, frequentadores do lago e banhistas. Dentre esses entrevistados, 28 eram homens e 2 eram mulheres, com idade entre 19 a 79 anos, como mostra na tabela 1,
que houve uma predominância de homens na entrevista, com 93,3%, enquanto as mulheres elas apresentaram um índice baixo, com 6,6%. Então, foram identificados 103 incidentes dentre os grupos entrevistados, nos quais os pescadores eles apresentaram maior número de ferroadas, com uma média de 3,23 incidentes, enquanto banhistas apresentaram uma média de 0,6 e frequentadores apresentaram uma média de 0,3 incidentes. E nesses casos estão sendo inseridos os casos onde a grande maioria já se acidentou mais de uma vez. E esses acidentes eles geralmente acontecem devido às raias possuírem de 1 a 3 ferrões na base da cauda, e isso acaba causando medo por parte da população. Porém, esse mecanismo das raias é um mecanismo usado para sua defesa e que funciona como um chicote. A região do corpo mais acometida entre os incidentados foram os pés, com 68,18%, as pernas com 18,18%, o calcanhar com 9,9% e as mãos com 4,54%. Os pés foi a região do corpo que mais ocorreram incidentes, principalmente em pescadores, e a maior parte desses incidentados não procurou assistência médica. A grande maioria da população, principalmente a população ribeirinha, que são mais acometidos pelas ferroadas, eles fazem uso de tratamentos caseiros, como gasolina com limão, ervas, água morna, e a grande maioria dessa população só procura assistência médica quando o tratamento que foi empregado em casa não deu certo. Vale ressaltar que tratamentos caseiros não é recomendado, uma vez que pode agravar a situação da lesão, então não é recomendado que se faz o tratamento em casa. E de imediato tem que procurar um posto de saúde, uma assistência médica. Conclusão. O estudo realizado evidencia os numerosos casos de acidentes por raias no município de Viana. As raias elas podem ser encontradas em diversos pontos do lago, e alguns desses locais são bastante frequentados pela população, principalmente para a realização de atividades recreativas como pesca e o banho. E esse número pode aumentar, esse número de pessoas que interagem nesses ambientes, eles podem aumentar principalmente na temporada de seca, quando aumenta a concentração de banhistas. As raias, elas não são bem vistas pelos usuários do lago, e um programa de educação ambiental se faz urgente para que um novo processo de conscientização no uso do meio ambiente, respeitando sua diversidade biológica, se forme nos estudantes das cidades que mageiam os lagos, assim como os pescadores e banhistas, seus principais usuários.